Sabe aquela guia de pagamento que chega às vezes da prefeitura ou de algum outro órgão, cheia de coisinha lá listada como taxa? Taxa disso, taxa daquilo. Uhum. Será que tudo que vem com esse nome é realmente uma taxa válida mesmo, segundo a lei? E se eu te disser que algumas dessas cobranças, bem comuns até, que muita gente paga sem nem pensar, já foram consideradas ilegais ou até inconstitucionais pelos nossos tribunais? Pois é, essa é uma dúvida muito comum, né? Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse mundo das taxas dentro do sistema tributário brasileiro. Elas estão aí por toda parte, né? Com certeza. Mas a verdade é que nem sempre fica claro o que elas significam de verdade, por que a gente tem que pagar e, o mais importante, quais são os limites para essa cobrança. Vamos tentar desvendar isso juntos, olhando o que diz a lei e as decisões importantes dos tribunais sobre isso. E olha, um ponto importante. Quem ficar com a gente até o final vai levar uma dica prática, quase um checklist mental, sabe? Opa, boa. A ideia é ajudar todo mundo a ter um olhar um pouco mais crítico no dia a dia e conseguir avaliar se aquela taxa que pintou na nossa frente parece estar dentro das regras do jogo constitucional. Legal, então a nossa missão hoje é essa, entender de vez o que diferencia uma taxa de outros tributos, tipo dos impostos, por exemplo. Isso. E sacar em que situações cobrar uma taxa faz sentido e quando pode ser um abuso ou até ilegal mesmo. Para isso, a gente vai se basear no que está na Constituição, no Código Tributário e na interpretação que os tribunais, principalmente o STF, o Supremo, têm dado para essas normas. Preparados? Vamos lá. Então, bora desembrulhar esse pacote. Para começar do começo mesmo, talvez valha a pena dar um passinho atrás. O que é exatamente um tributo no Brasil? Porque taxa é um tipo de tributo, né? Exatamente. Tributo é a palavra central aqui. De forma bem simples, pensa assim. Tributo é um valor em dinheiro que a gente é obrigado por lei a pagar para o governo. Pode ser governo federal, estadual ou municipal. Obrigatório. É obrigatório. Não é uma multa por algo errado que a gente fez, mas sim uma exigência da lei para financiar as atividades do Estado, sabe? O Código Tributário Nacional tem lá uma definição mais chique, mais formal, mas a essência é essa: pagamento obrigatório, definido em lei para custear o governo. Entendido. É a grana que a gente paga para a máquina pública funcionar, basicamente. Mas você falou que taxa é só um tipo de tributo. Isso. O nosso sistema é um pouquinho complexo, né? A visão que mais se aceita hoje, inclusive lá no STF, divide os tributos em 5 grandes grupos. Tem os impostos, né, como imposto de renda, IPTU, ICMS. Os mais famosos, talvez. Talvez. Aí tem as taxas, que é o nosso foco hoje, as contribuições de melhoria, que são ligadas a obras que valorizam imóveis, os empréstimos compulsórios, que são bem raros, só em situações muito específicas, e as contribuições especiais, tipo a do INSS, sabe? Cada um desses tem uma lógica, uma finalidade diferente. Ok, 5 categorias então. E o que faz a taxa ser diferente das outras? Principalmente dos impostos, que você mencionou serem talvez os mais conhecidos. Ótima pergunta. A grande sacada para entender as taxas está lá no artigo 145 da nossa Constituição Federal. Ele diz que os governos podem criar taxas baseadas em 2 situações bem específicas. 2, ok. Primeira, quando o Estado exerce o chamado poder de polícia. Poder de polícia. Isso tem a ver com polícia na rua, segurança? Não diretamente. Calma, não é a polícia que prende ladrão nesse caso. É a atividade de fiscalizar, de controlar, de dar licença para atividades. Pensa na vigilância sanitária, sabe? Inspecionando um restaurante ou a prefeitura verificando se uma obra está seguindo as regras. É esse tipo de controle. Ah, entendi. É o poder de regular e fiscalizar para garantir o interesse de todo mundo, da coletividade, certo? E a segunda situação? A segunda é pela utilização de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. E aqui tem um detalhezinho importante. Essa utilização pode ser efetiva, quer dizer, você realmente usou o serviço, ou potencial. Potencial.
Como assim? Potencial significa que o serviço estava lá à sua disposição, pronto para ser usado, mesmo que você não tenha efetivamente usado naquele momento. Certo. Então, de um lado, o poder de polícia, a fiscalização. Do outro, um serviço público que tem que ser específico e divisível e que eu posso ter usado ou ele só estava disponível para mim. É isso. Perfeito, resumiu bem. Mas como que isso diferencia a taxa do imposto na prática? Porque quando eu pago meu imposto de renda, por exemplo, eu não vejo um serviço específico para mim ali na troca. Exato, essa é a diferença fundamental, a crucial. Os impostos são chamados de tributos não vinculados. Não vinculados. O dinheiro que o governo arrecada com impostos, ele vai para um caixa geral, um bolo só, e serve para financiar tudo. Saúde, educação, segurança, administração pública. Não tem uma ligação direta entre o que você pagou de imposto e um serviço específico que você recebeu ou uma fiscalização que fizeram em você. A regra geral, claro, tem algumas exceções, mas a regra é que a receita de impostos não pode ter um carimbo de destino. É o que chamam de princípio da não afetação. Está lá no artigo 167 da Constituição. Entendi. O dinheiro entra e se mistura para pagar as contas gerais do governo? Isso. Já as taxas são tributos vinculados. Vinculados. O oposto. Exatamente. O dinheiro que a gente paga como taxa tem que ter uma relação direta com aquela atividade específica do Estado que justificou a cobrança. Ou é a fiscalização, o poder de polícia feita em relação àquele contribuinte específico, ou é o serviço público específico e divisível que foi prestado para ele, ou pelo menos estava lá à disposição dele. A receita da taxa, pelo menos em tese, deveria servir para custear aquela atividade específica. Ah, agora ficou bem claro. Então, a taxa tem uma contrapartida do Estado que é direta. Dá para ver, ligada a quem está pagando. O imposto não, ele financia o todo. É uma boa forma de pensar. Exatamente. E a tal da contribuição de melhoria que você mencionou rapidinho antes, qual a diferença dela para a taxa? Porque, sei lá, se a prefeitura asfalta a minha rua, isso é um serviço, não é? Poderia ser cobrado por taxa? Asfaltar a rua, no seu exemplo, gerar valorização para os imóveis daquela região. Ah, o foco é valorizar o imóvel. Isso, o foco é o benefício econômico, o aumento do valor do imóvel do contribuinte por causa daquela obra específica. Se a obra não valorizou o imóvel, não pode cobrar contribuição de melhoria. A taxa, por outro lado, não depende de ter valorização imobiliária. Ela se liga à fiscalização ou à prestação de um serviço em si, e não ao efeito econômico que isso pode ou não gerar no patrimônio de quem paga. O Supremo já deixou isso bem claro em algumas decisões importantes. Faz todo sentido. A chave da taxa é mesmo essa conexão direta com uma ação do Estado fiscalizar ou servir voltada para quem paga. Acho que peguei a ideia geral. Vamos aprofundar um pouco mais nesses dois motivos que justificam a taxa. Começando pelo tal poder de polícia. Como que isso funciona na prática das taxas? Vamos lá. O poder de polícia, nesse contexto de tributo, é essa atividade do Estado de regular e fiscalizar as atividades privadas, pensando no interesse público, né? Pensa nas taxas de licença para um comércio poder funcionar, taxa de vigilância sanitária, taxa de controle ambiental, até taxa para porte de arma. Certo. Todas essas, em princípio, são justificadas por esse exercício do poder de polícia. O governo está controlando, está fiscalizando alguma coisa. E essas taxas são sempre válidas? Só por existir a lei já está valendo? Então, em tese, sim, desde que esse poder de polícia seja de fato exercido, efetivamente exercido. Ah, tem esse detalhe. Tem. Não basta só existir um órgão fiscalizador lá no papel, sabe? Precisa ter uma estrutura real de fiscalização que atue de verdade ou que pelo menos esteja pronta para atuar, que tenha capacidade para isso. O STF já validou várias taxas de licença e funcionamento municipais, por exemplo, mas sempre batendo nessa tecla. Precisa ter uma fiscalização efetiva. Pode ser por amostragem, pode ser potencial, mas não pode ser uma cobrança totalmente no vazio, sem nenhuma atividade estatal por trás. Peraí, então se na minha cidade a prefeitura cobra, sei lá, uma taxa de licença todo ano, mas eu nunca vi um fiscal na minha loja, nem sei se tem gente para isso, essa taxa poderia ser questionada. Poderia, sim.
Se ficar comprovado que não existe nenhuma atividade de fiscalização real, nem mesmo potencial, por trás daquela cobrança específica, ela perde a justificativa dela, entende? Entendo. Aí a cobrança vira só um custo burocrático, sem aquela contrapartida do Estado que a Constituição exige para a taxa. Interessante isso. E tem outro limite importante aqui, viu? O poder de polícia que justifica a taxa tem que ser relacionado a uma atividade que é da competência daquele ente que está cobrando. Por exemplo, o STF já decidiu que os municípios não podem criar taxas para custear o serviço de combate a incêndios. Ué, mas combate a incêndio não é uma atividade estatal super importante? Por que não pode ter taxa municipal para isso? É importantíssima, claro que é, mas o entendimento do STF foi que segurança pública, e aí entra o combate a incêndios, que geralmente é feito pelo Corpo de Bombeiros, que é estadual, é um serviço geral, universal, beneficia toda a comunidade de forma igual e indivisível. Ah, E também é uma responsabilidade principal do Estado, membro da federação, não do município. Por ser um serviço geral e não específico e divisível ligado a um contribuinte, e por ser mais da competência estadual, ele tem que ser custeado por impostos que vão lá para o Caixa Geral, e não por uma taxa específica cobrada pelo município. Foi uma decisão bem marcante essa, baseada num recurso extraordinário, o R$ 643.247. nossa, essa decisão é forte mesmo. Quer dizer que aquela taxa de bombeiro, que às vezes a gente vê no carnê do IPTU em alguns municípios, na verdade é inconstitucional? Exatamente. Segundo o entendimento do Supremo, sim, serviços de segurança pública geral não podem ser bancados por taxas municipais. Muito interessante. Isso já quebra uma ideia que muita gente tem. Agora vamos para o outro lado da moeda. As taxas cobradas por serviços públicos. Quais são as regras aí? Você falou que eles têm que ser específicos e divisíveis. O que isso quer dizer na prática? Exato. Para um serviço público poder ser pago por taxa, ele precisa cumprir esses dois requisitos ao mesmo tempo: ser específico e ser divisível. Específico e divisível. Específico quer dizer que o serviço pode ser destacado, individualizado. Dá para identificar quem são os beneficiários diretos daquele serviço. Pensa, por exemplo, na coleta de lixo domiciliar. Uhum. O serviço é prestado em cada casa, em cada apartamento, é claramente direcionado para usuários que a gente consegue identificar, né? O contrário disso são os serviços gerais, universais, que os juristas gostam de chamar de ut universi, que beneficiam todo mundo ao mesmo tempo, sem distinção. O exemplo clássico que sempre dão é a iluminação pública das ruas. Verdade, ilumina para todo mundo que passa ali. Exato, beneficia quem passa na rua, quem mora ali, quem trabalha por perto, de forma geral, indistinta. Não dá para apontar esse aqui é o beneficiário específico. E o divisível. Divisível significa que é possível medir ou quantificar o uso do serviço por cada pessoa. No caso da coleta de lixo, dá para pensar no volume que foi coletado ou simplesmente na disponibilidade do serviço para aquela residência específica. Pensa na conta de água, que geralmente é tarifa, não taxa, mas serve para o exemplo de divisibilidade. Eles medem o consumo em metros cúbicos, né? Sim. Se não dá para dividir e medir o quanto cada um está usufruindo, tipo defesa nacional ou diplomacia, aí o serviço tem que ser pago por impostos. Entendi. E tinha aquele detalhe da utilização ser efetiva ou potencial. Como era mesmo? Isso significa que a taxa pode ser cobrada mesmo que você não use o serviço naquele mês, por exemplo, desde que ele estivesse disponível para você usar. O exemplo clássico é, de novo, a coleta de lixo. Ah, o exemplo da viagem. Se você viaja por um mês e não produz lixo nenhum, a taxa continua sendo devida. Por quê? Porque o caminhão continuou passando na sua rua, o serviço estava potencialmente ali, à sua disposição. Entendi a lógica. Faz sentido. Então, a coleta de lixo domiciliar geralmente se encaixa, é específica para cada domicílio, é divisível pela disponibilidade ou até pelo volume, e a cobrança vale mesmo se eu não gerar lixo num período. Quais outros exemplos a gente tem de taxas por serviços que são consideradas válidas? Ou inválidas? Bom, além da coleta de lixo, que é um bom exemplo de taxa geralmente válida,
Tem as taxas judiciárias, As custas do processo. para entrar com um processo na justiça. São exemplo clássico de taxa por serviço público específico e divisível. Elas, em tese, remuneram a atividade do Poder Judiciário naquele caso concreto que você levou para lá. Mas olha, mesmo aqui tem limites, como a gente vai ver daqui a pouco sobre o valor. Certo. E exemplos de taxas inválidas. A iluminação pública você já falou. Sim, a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional pelo STF faz tempo já. Isso virou até súmula vinculante, a de número 41. Súmula vinculante é aquela decisão que obriga todo o judiciário e a administração pública a seguir, né? Exatamente. E o motivo foi justamente por ser um serviço universal, indivisível, que beneficia a coletividade toda em geral. Não tem como individualizar e medir quanto cada um usou da luz do poste da rua. Aliás, foi justamente por causa disso que criaram depois uma contribuição específica para a iluminação pública, a famosa COSIP, que tem outras regras, uma outra base legal. Ah, então encontraram outra forma dentro da lei para custear a iluminação, substituindo a taxa inválida por uma contribuição. Exatamente. Outro exemplo famoso de taxa que o STF considerou inválida é a taxa de matrícula em universidades públicas federais. Taxa de matrícula. O Supremo, também em súmula vinculante, a de número 12, entendeu que cobrar taxa de matrícula viola o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, que está lá garantido na Constituição. Ah, claro. Se o ensino é público e gratuito, Exato. Não pode ser remunerado por uma taxa paga pelo estudante. O custeio tem que vir de outras fontes, dos impostos gerais. claríssimo. Isso mostra bem que nem tudo que o governo resolve chamar de taxa passa pelo filtro da Constituição e dos tribunais, né? Agora, tem um ponto que você mencionou de passagem e que me parece fundamental: o valor da taxa. Existe alguma relação entre o quanto a gente paga e o quanto custa para o governo fazer aquela fiscalização ou prestar aquele serviço específico? Esse ponto é nevrálgico. E a resposta é sim, deve haver uma relação. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência bem firme sobre isso. Um exemplo é uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade, AD 2551, que diz que deve existir uma razoável equivalência. Razoável equivalência. O que isso quer dizer na prática? Não precisa ser o custo exato, tipo centavo por centavo? Não precisa ser uma conta matemática exata, até porque vamos combinar que calcular o custo real de um serviço público ou de uma fiscalização é bem complexo. Imagino. Envolve custos diretos, custos indiretos, rateio de despesas gerais da administração. É complicado, mas o valor da taxa não pode ser totalmente desproporcional, sabe? Abusivo, muito acima do custo estimado daquela atividade estatal. E se for? Se uma taxa for considerada caríssima, assim, sem pé nem cabeça em relação ao custo do serviço? Então, se o valor for flagrantemente excessivo, desproporcional mesmo, ele pode ser considerado confiscatório. E a nossa Constituição proíbe tributos com efeito de confisco, está lá no artigo 150, inciso 4º. Confisco? Quer dizer, o governo não pode usar um tributo para tomar uma parte exagerada da propriedade ou da renda das pessoas sem uma justificativa razoável. Uma taxa com um valor exorbitante, muito além do custo do serviço ou da fiscalização, poderia sim violar esse princípio que proíbe o confisco. Caramba, quer dizer que dá para ir à justiça questionar o valor de uma taxa, dizendo que ela é desproporcional, que ela é confiscatória? Exatamente. Não é uma discussão fácil, claro, porque exigiria conseguir demonstrar essa desproporção toda entre o valor que estão cobrando e o custo real da atividade do Estado. Mas é um argumento válido, sim, e que pode levar à redução do valor ou até à anulação da cobrança se a desproporção for muito clara, muito evidente. A gente vê essa discussão aparecer, por exemplo, com taxas judiciárias muito altas em causas de valor elevado, ou taxas de fiscalização ambiental com valores fixos enormes para pequenas empresas. Entendi. Isso abre uma porta importante para o cidadão e para as empresas poderem se defender de eventuais abusos na cobrança. Agora, trazendo mais para o nosso dia a dia. Onde mais a gente encontra essas taxas? Já falamos da licença da prefeitura, da coleta de lixo, das custas judiciais e aquelas contas que chegam todo mês: água, luz, telefone.
Isso é taxa? Ótima pergunta. Geralmente não. As contas de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, gás encanado, quando são prestadas por concessionárias que são empresas privadas ou de economia mista que receberam a concessão do governo para prestar aquele serviço, elas costumam ser classificadas como tarifas ou preços públicos. Não são taxas. Tarifa. Preço público. Qual a diferença para taxa, então? A diferença principal está na natureza jurídica da cobrança. A taxa é um tributo. Ela é criada por lei e é compulsória, obrigatória para todo mundo que se encaixa naquela situação descrita na lei. Quem recebe o serviço ou quem é fiscalizado. Certo. Compulsório por lei. Isso. Já a tarifa ou preço público geralmente tem uma natureza mais contratual voluntária, pelo menos em teoria, né? Você escolhe ter água encanada ou energia elétrica na sua casa e paga por isso, como se fosse um contrato de adesão que você faz com a concessionária. A cobrança não vem direto da lei como a taxa, mas sim desse contrato e das regras do setor, da agência reguladora. O pedágio em rodovias que foram concedidas, por exemplo, o STF tem entendido na maioria das vezes que é preço público, não é taxa. Ah, entendi a diferença. A taxa é imposta pela lei por uma atividade direta do Estado. A tarifa é mais uma contraprestação por um serviço que foi delegado por uma empresa, tem um pezinho no direito privado, digamos assim, mesmo sendo serviços essenciais. Exatamente. É uma distinção importante para a gente não misturar as coisas. Com tudo isso que a gente conversou, acho que temos um mapa bem mais claro agora do que são as taxas. Se a gente pudesse resumir os pontos essenciais para não esquecer mais. Vamos lá. Acho que dá para sintetizar assim, ó. Taxa é tributo vinculado. Isso é chave. A cobrança dela está sempre ligada a uma ação específica do Estado que é voltada diretamente para quem paga. Ok, vinculado. Segundo, 2 fundamentos possíveis. Essa ação do Estado pode ser ou o exercício do poder de polícia, fiscalização, licença, controle, ou a prestação de um serviço público. Polícia ou serviço. Terceiro, se for serviço, ele tem que ser específico e divisível. Tem que dar para individualizar e medir o uso por usuário, seja de forma efetiva ou só potencial. Serviços gerais como iluminação pública, segurança pública não podem ser pagos por taxa. Específico e divisível, anotado. Quarto, custo versus valor. O valor que é cobrado na taxa deve ter uma relação razoável com o custo que o Estado teve para fazer aquela atividade. Valores muito excessivos podem ser questionados por serem confiscatórios. Razoável equivalência? Isso. E quinto, para não confundir, não é tarifa. Taxa é diferente de tarifa ou preço público, que geralmente remunera serviços que foram delegados para empresas e tem uma natureza mais contratual. Perfeito, acho que ficou bem amarrado agora. Taxa tem nome e sobrenome, né? Tem que ter uma justificativa estatal bem definida, bem direta para poder existir. Não é como o imposto, que é mais geral, mais abstrato no seu destino. Exatamente. E agora, como a gente prometeu lá no início, vamos para aquele nosso checklist mental, para ajudar a avaliar aquela taxa que aparece na nossa frente no dia a dia. São 3 perguntas bem simples que a gente pode se fazer. Opa, vamos lá. Primeira pergunta. Existe mesmo uma fiscalização real acontecendo ali ou um serviço público concreto que me beneficia de forma individual sendo prestado ou pelo menos colocado à minha disposição por trás dessa cobrança? Eu consigo identificar essa ação do Estado ligada a mim? Boa. Qual a segunda? Segunda pergunta. Esse serviço, se for um serviço, não é algo geral demais, tipo algo que beneficia todo mundo na rua ou na cidade ao mesmo tempo, como a iluminação da praça ou a segurança que a polícia faz na rua, é algo que é direcionado especificamente para mim ou para o meu estabelecimento, para minha atividade? Certo, focar na especificidade. E a terceira? Terceira pergunta. O valor que estão me cobrando parece ter alguma lógica, alguma proporção com o custo que o governo teria para fazer essa fiscalização específica ou para prestar esse serviço individualizado para mim? Ou parece uma coisa totalmente fora da realidade, muito cara? Ótimo. Se a resposta para alguma dessas 3 perguntas for um não muito evidente, e não sei, parece que não, talvez essa taxa mereça um olhar mais atento.
sabe? Pode ser o caso de pesquisar um pouco mais, talvez consultar um especialista, para entender se essa cobrança é realmente legítima, se ela está dentro da Constituição. Excelente. Um guia prático mesmo para a gente exercitar nosso olhar crítico. Essas 3 perguntas ajudam a conectar toda essa teoria que a gente discutiu com a prática, com o boleto que chega em casa. Bom, chegamos ao fim da nossa análise detalhada sobre as taxas no Brasil. Esperamos de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esse tema que, apesar de estar tão presente na vida de todo mundo, muitas vezes é cheio de dúvidas, né? Com certeza. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Obrigada, pessoal. E para fechar, fica aquela reflexão. Agora que a gente entende um pouco melhor a lógica e os limites das taxas, como que isso muda a nossa percepção quando a gente recebe uma guia de cobrança? Será que a gente vai conseguir identificar com mais clareza o que é justo e legal daquilo que pode ser questionável? E como que essa compreensão afeta a nossa visão sobre como o Estado se financia e como nós, cidadãos e empresas, participamos desse processo todo? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!